Amém. Que bom poder estar mais uma vez na casa do Senhor. Você que está conosco aí na sua casa, vamos continuar nessa atitude de adoração. Já fomos muito abençoados aqui pelas músicas, falou o nosso coração. E acabamos de dizer que Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Efésios capítulo 3. Leremos os versículos 14 até o 21. Efésios 3, de 14 até o 21. Numa postura e numa atitude de recomeço, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. E a prostração, ela vem através da humildade, da submissão, do entendimento, do reconhecimento da grandiosidade de Deus e da nossa fragilidade, da nossa pequenez. O recomeço, ele passa pelo entendimento de que eu preciso ter um encontro com Deus Altíssimo. O recomeço passa pelo entendimento de que eu preciso tomar novas atitudes, novas decisões, novos atos devem fazer parte do meu e do seu coração. E também temos novas posturas. E todas elas, no que tange a palavra de Deus, tem que passar pelo ato de prostração. Lembrando que quando fala de prostrar-se diante do Senhor, não está falando simplesmente de nos ajoelharmos diante de Deus, mas sim temos uma atitude que louva o nome do Senhor e que engrandece o nome dele. Leia comigo então Efésios 3, 14 até o 21, diz o seguinte na minha versão. Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai. O versículo 14. Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai. E o 15 em diante. Do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome para que ele vos conceda, de acordo com as riquezas da sua glória, para ser reforçado com poder pelo seu Espírito no interior homem. Para que Cristo habite em seu coração por meio da fé, e de que estando arraigados e alicerçados em amor, pode ser capaz de compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo fecha esse momento aqui com a palavra amém, dizendo, Senhor, assim seja. E eu queria que você, aí na sua casa, nós estamos aqui nessa manhã, colocasse diante do Senhor, pedindo que Deus fale ao seu coração. E você começasse fazendo uma pergunta para o seu coração. Você tem se prostrado diante de Deus? Você tem reconhecido a grandeza de Deus? Você tem entendido que Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre a sua vida? E quando eu volto a dizer que eu já falei e vou repetir, eu quero orar com você agora, mas eu queria que você frisasse isso muito claro no seu coração. Você pode até se ajoelhar diante de Deus e ser insubmisso. Você pode até ter uma atitude ou uma forma estética de oração, porém o seu coração está distante de Deus. Porém, se você compreender que é o seu coração que é entregue ao Senhor, quando você orar comigo agora, Deus vai falar contigo. E Deus vai promover na sua vida vários recomeços, uma atitude de humildade, submissão e dependência dEle. Ore comigo em nome de Jesus. Ó Pai, nós reconhecemos a Tua grandiosidade. Nós reconhecemos o quanto o Senhor é Deus de todas as situações. Nós reconhecemos, Senhor, que nós precisamos de Ti. Nós nos lembramos de quem nós éramos no passado. Nós nos lembramos da nossa história sem Jesus. Nós recordamos quais eram as nossas atitudes, os caminhos que trilhávamos, as posturas que tínhamos. Os reveses que a vida nos impôs, mas nós te louvamos, Senhor, porque o dia o Senhor nos alcançou, nós nos tornamos novas criaturas,
E agora nós somos lavados e remidos pelo teu sangue. O nosso coração pertence ao Senhor. A nossa vida é sua. Tudo que nós temos é para a glória e honra do teu nome. Então, Pai, nos ajude nessa manhã a compreendermos isso, a entendermos isso. E numa atitude de prostração, de humildade, de submissão, reconheçamos quem tu és. E permitamos, Senhor, que o Senhor fale conosco profundamente. E que as nossas vidas não sejam as mesmas, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que faz tudo novo, como já dissemos aqui em algum momento. Então, em nome de Jesus, fale conosco. Assim oramos e agradecemos nesse nome que é todo poderoso. O nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus. Amém. A chave de compreensão desse texto aqui está no versículo 14. Porque se você ler Efésios, primeiro capítulo, até o capítulo 13... Paulo está dando todas as dicas, todas as orientações de como deve ser o proceder cristão. Como devemos agir no meio da igreja, como devemos nos portar em relação aos irmãos, como devemos proceder diante das situações, como devemos agir quando lidamos com lutas, com diversidades, como nos portamos com os nossos irmãos em Cristo, como nos portamos quando viemos à igreja. Essa seria a parte mais litúrgica, vamos dizer assim, a parte mais estética, assim, Paulo vai chamar a atenção. É como se Efésios 3, até o versículo 3, até o final do versículo do capítulo 3, do capítulo 2, ele nos ensinasse como deve ser todo o processo de vida cristã. Seria talvez aí a academia cristã, academia evangélica, academia da compreensão, é quando a gente senta na sala de aula. Agora, quando chegamos aqui no capítulo 3, e especificamente a partir do versículo 14, Paulo ele muda a chave. Paulo ele faz uma chave de ligação. Ele diz o seguinte, ó: portanto, tudo que vocês aprenderam, eu quero que vocês agora pratiquem. O versículo 14 em diante é uma transição. É um momento onde Paulo chama a atenção. Para que entendamos a partir do versículo 14, nós temos que ler o que acontece antes. Eu vou ler com vocês alguns versículos. O que acontece antes dessa chave de ligação, desse momento, dessa abertura para uma nova postura? No versículos 1 a 10 do capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, ó: vocês são salvos pela graça. E se vocês são salvos pela graça, tem que agir de acordo com a graça. É algo lógico. É incoerente, é incompreensível dizer que sou salvo pela graça, mas achar que as minhas obras vai me levar para o céu. Então, se eu quero ser alguém que pratica a vida cristã, eu tenho que entender que um dia Jesus me alcançou, me resgatou, me transformou. Capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte, ó: você está espiritualmente vivo em Cristo Jesus. Ou seja, eu não vivo mais na carne. Eu não estou mais morto dos meus pecados. Eu fui transformado e agora eu vivo uma vida espiritual. Ou seja, amigão, olha para mim aqui, presta atenção. Não é mais o que você quer. Não é do seu jeito. Não é da sua forma. Não é do jeito que você sempre entendeu. Se você tem Jesus, há uma transição, há um momento novo, há uma nova criatura, porque você agora é espiritualmente pertencente a Jesus. E aí tem uma coisa muito interessante que você precisamos entender. Muitas vezes nós achamos que a nossa prática religiosa, já dissemos isso aqui muitas e muitas vezes, já ouviu isso muitas e muitas vezes, achamos que a nossa prática religiosa nos leva para perto de Deus. E de vez em quando nos surpreendemos com o que temos dentro de nós. No versículo 10 do capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, ó: nós somos obra do Senhor, somos feitura sua, nós somos burilados por Deus, somos trabalhados por Deus. Deus nos reconstruiu, Deus nos quebrou e nos transformou. Nós vivíamos, como diz os versículos 11 e 12 do capítulo 2, separados de Deus, separados do corpo de Cristo, vivíamos fora da comunidade, agora fomos trazidos para dentro da comunidade. Nós não vivíamos sob a aliança do Senhor, nós não tínhamos esperança, embora eu até entendesse sem Jesus o que era esperança, mas não havia uma esperança real no meu coração. Nós andávamos sem Deus no mundo. Você imagina que caminho perdido é esse? Você sabe para onde você ia sem Jesus? Infelizmente, por distanciamento eterno, para a separação eterna que a Bíblia nos chama ou nos apresenta como um inferno.
Capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte: você, eu e você, Rodrigues e você que está em casa aí, vivia longe de Deus, mas agora você está próximo de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu tenho o privilégio, você tem o privilégio agora de saber que você está próximo de Deus. Você caminha com o Senhor. E aí tem que haver no meu do seu coração o quê? Uma vida de santidade. Por isso que a Bíblia diz que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Capítulo 2, versículo 19 vai chamar a atenção o seguinte: nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, somos companheiros e concidadãos dos santos. Por isso, meu querido, preste atenção numa coisa: você precisa de igreja. Não tem como viver longe da igreja. Se você é cristão, se você serve a Jesus, se a sua vida foi transformada. Esse conceito que tem aí dos chamados sem igreja, dos desigrejados, dos decepcionados com a igreja, tentando dizer que eu posso viver a vida cristã sem a igreja, está errado. Fere a palavra do Senhor, porque eu sou concidadão dos santos, eu vivo junto, eu sou da família de Deus, eu tenho uma família que um dia Deus deu para mim, e essa família é a igreja do Senhor. Capítulo 2, versículo 20 diz o seguinte: nós somos edificados sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, nós temos uma base muito bem fundamentada. Por isso, meu querido irmão, daqui a pouco a gente vai terminar esse culto e nós vamos participar da Escola Bíblica Dinâmica, EBD.3. Nossa EBD.3, que ela é digital, ela é dinâmica, é uma escola discipuladora. Você precisa aprender da palavra. Você conhece alguém que já se esgotou? Não, pastor, eu já sei tudo. Tem gente que, eu gosto de pessoas assim, porque você tem a oportunidade de abrir o leque, né? Tem gente que chega na sala de aula dizendo o seguinte: eu já sei mais que esse professor. Ele até não diz isso, mas a postura dele, a recepção dele do conteúdo, a forma com que ele se porta, diz o professor o seguinte: eu só estou aqui porque eu tenho que cumprir um protocolo, mas eu sei mais que você. Não está errado. Por isso nós temos que aprender diuturnamente, todo momento. A vida é um constante aprendizado, porque nós fomos fundamentados na doutrina dos apóstolos, no ensinamento bíblico. Nós temos profetas que vieram antes de nós, homens e mulheres do Senhor, e nós temos então uma base sólida para viver a vida cristã. Isso é academia, isso é fundamento, isso é princípio, isso é valor, isso é ensino. Versículo 22 do capítulo 2. Efésios 2, 22. Se você puder abrir a Bíblia aí, abra por favor. Efésios 2, 22 vai dizer o seguinte: nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dentre muitas lições nós temos aprendido de março do ano passado para cá, quando o mundo virou de ponta cabeça, é compreender o papel da igreja espaço físico. A igreja é fundamental para a formação, para a capacitação, para a união, para a comunhão, para a vivência cristã, para chorar junto, para se alegrar, para abençoar o outro, para a gente rever os irmãos, sentir cheiro de gente, vir aqui aprender, cantar, chorar, levantar a mão. Tudo isso é bênção da igreja, mas a igreja somos eu e você. Nós somos templos de Deus. Somos a habitação de Deus no Espírito. E se eu e você não entendemos isso, eu virei para a igreja e nunca Cristo habitará em mim, nunca terei a presença do Espírito Santo. Porque eu acho que é a igreja que resume tudo. A igreja é fundamental, é necessária, como diz anteriormente. E agora no capítulo 3, versículos 1 a 3, antes de chegar no 14, eu estou fazendo aqui o preâmbulo, estou dando para você algumas nuances para entender como é que devemos nos portar. No capítulo 3, de 1 a 13 de Efésios, diz o seguinte: nós vivemos sob um mistério da unidade, e aí Paulo faz menção da unidade entre gentios e judeus. Agora imagine você, o Juliano gosta de história, né? Ele está em casa, está assistindo, eu creio que está assistindo. Agora imagine você, gente de formação diferente, de cultura diferente, de postura diferente, de tudo diferente, conviver junto. Que loucura! E Paulo está dizendo o seguinte: se tem um mistério que a gente não entende bem, é esse negócio de viver gentil com judeu. Mas se Deus é tão poderoso como de fato é, permite que gente de cultura diferente, postura diferente, se juntem e tenha unidade, por que eu e você não podemos ter?
Por que eu e você muitas vezes temos dificuldade com o meu irmão? Por que muitas vezes eu e você temos dificuldade de lidar com o contraditório, com o diferente? Não, tem que haver unidade na igreja do Senhor. Porque houve unidade mesmo entre os gentios e os judeus. E a igreja é essa celebração da unidade. Preste atenção que eu vou dizer para você aqui. Aqui não tem feio nem bonito, todo mundo é igual. Aleluia, glória a Deus. Principalmente para os feios. Não tem ninguém aqui nessa igreja, ninguém é feio, todo mundo é bonito. Eu me lembro uma vez que fui pregar num encontro de adolescente. Eu podia escrever livros sobre isso, tem tanta história para contar. E aí tinha um garoto que estava sentado atrás de mim. Aliás, eu estava sentado na penúltima fila. Tinha um casal de namorados do meu lado direito e um rapaz atrás de mim. Então eram 4 pessoas envolvidas no processo. E aí o casal do meu lado tinha começado a namorar, acho que naquele congresso, naquele momento ali, eles se conheceram ali, eles estavam enamorados, felizes, e o rapaz beijava a moça beijava o rapaz e beijava a mão, beijava a ponta do dedo, só isso, em nome de Jesus. E estava beijando ali e tal, e o rapaz de trás incomodado, e ele não sabia o que fazer mais. Ele pensou assim, eu estou nesse congresso, não arrumei ninguém, o cara arrumou uma, já estava beijando na mão dela. E ele incomodado com aquilo, e ele ficou tão incomodado que ele falou assim, pastor, dá um jeito aí. Eu falei, dá um jeito em quê? Ele está me incomodando. Eu falei assim, o problema é seu, não é meu. Ué, qual o problema? Porque ele estava tão chateado que o rapaz, a moça estavam namorando, que estava incomodando. Pastor, está incomodando a minha adoração. Eu falei, meu querido, adora a Deus, deixa eles namorarem aí. Agora, se eles passarem da linha, eu mesmo vou dar um toque para eles. Qual o seu problema? Você está com problema com eles ou com Deus? Aí ele viu que não ia ter muito coisa e falou assim, pastorzão, beleza então. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, na hora do almoço a gente bate um papo, a gente come junto. E eu falei, meu querido, preste atenção numa coisa. Você está aqui para adorar a Deus, deixa o seu irmão aí. Lida com ele, abençoa ele, ora por ele, ora para que ele tenha um namoro abençoado e ora por você, você precisa namorar também, em nome de Jesus. Quem sabe até o final, Deus te abençoe, te dá graça e você sai do espaço vago. Precisamos entender que tem que haver unidade. E quando eu falo isso, não é concordar com o erro, não. Não é achar que tudo está certo, não. Mas se há unidade, tem que haver unidade na igreja de Jesus e muito mais na igreja de Jesus. É isso que Paulo está chamando a atenção de cada um de nós, para que aí entendamos o que ele diz a partir do versículo 14 que nós lemos. Nós somos exortados a viver firmados nas verdades do Senhor, para que aí sim, portanto, por essa razão, desta forma, assim sendo, eu me coloco de joelhos para adorar a Deus. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Eu posso me colocar de joelhos e não entender o que está por trás disso. Eu posso estar esteticamente agindo de forma correta dentro do protocolo e não ter um encontro com Deus. Eu posso me colocar de joelhos todos os dias, mas a minha oração ser vazia. Agora, se eu entendo o que está antes disso, quando eu me coloco de joelhos, eu me prostro diante de Deus. Eu falo, Deus, olha para mim, olha para o meu coração, olha para a minha vida. Paulo está chamando a atenção dizendo o seguinte, que ele está orientando como deve ser a postura necessária para a oração. Meu querido, eu posso orar deitado, eu posso orar sentado, eu posso orar em pé, mas o meu coração ser do Senhor, e eu posso e devo orar de joelho, dizendo, Senhor, eu reconheço que sou pequeno, sou frágil, sou limitado, e o Senhor fala comigo todos os dias, quando eu busco ao Senhor. Paulo está chamando a atenção dizendo o seguinte, meu querido, fidelidade é um ato do coração, não é um ato estético exterior, é um ato que vem de dentro e não depende da posição. A posição não é um fim em si mesmo, até porque em Gênesis 18, 22, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra em pé diante do Senhor. E Deus ouviu a oração de Abraão? Claro que ouviu. Em 1 Crônicas 17, 16, diz que Davi orou sobre a construção do templo e ele entrou e sentou-se diante do Senhor. Em Mateus 26, 39, vai dizer que Jesus orou no jardim do Getsêmani, na noite que foi traído, e ele caiu sobre o seu rosto e orou, ou seja, não é a forma, mas é o que está por trás de tudo isso. Eu preciso me prostrar para que Deus faça algo novo em meu coração, para que eu recomece, para que eu tenha uma postura diferente. E é interessante porque Paulo vai fazer isso, porque os antigos, os gregos e romanos, eles achavam que eles não podiam se ajoelhar.
como parte da adoração. Eles achavam que isso não era uma postura correta. Chegavam até a dizer que quem se ajoelhava era alguém como se fosse alguém que não era livre. O ajoelhar era algo indigno para quem era livre. Ou seja, se eu sou livre, segundo os gregos e os romanos, eu não posso me ajoelhar. A Bíblia me apresenta totalmente o contrário disso. Na Grécia antiga, o ajoelhar era somente apropriado para os bárbaros, principalmente na hora que ele ia ser eliminado pelo seu opressor ou pelo seu algoz. Dois eruditos, Plutarco e Teofrasto, nomes bonitos de gravar, Plutarco e Teofrasto, diziam o seguinte, que se ajoelhar era uma demonstração de superstição. Interessante como isso veio até nós hoje. Parece-nos que para algumas pessoas que servem a Deus, mesmo sem perceber, mesmo sem compreender, eles agem segundo o que diz Plutarco e Profasto, ou Teofrasto, melhor dizendo. Ele acha que é algo supersticioso. Alguém até me disse uma vez, pastor, eu só olho de joelho de madrugada. Eu falei, por quê? Porque de madrugada a filha é menor. Que ignorância, santa ignorância. Se a fila é menor aqui no Japão, está mais congestionado, porque ela é de dia. Superstição, meu irmão, não é isso, não está na Bíblia, não. Eu tenho que me ajoelhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que for, para falar com Deus que me ouve em qualquer momento. Deus que não está atrelado ao tempo. Deus, ele não é circunstancial. Deus não é temporal. Deus é atemporal. Deus é dono do tempo e ele age em meu coração. Agora, quando eu olho do joelho entendendo isso, aí sim eu compreendo. Aristóteles vai dizer que a adoração de joelhos é uma postura incivilizada de comportamento. Coitados desses homens, não entendem que adorasse diante do Senhor, ou se prostrar diante do Senhor. Quando eu entendo que eu me prostro, eu me abaixo. Eu me curvo diante de Deus, mesmo sendo esteticamente esteja em pé. Quando eu me prostro, eu me humilho diante de Deus, uma postura de súplica ao Senhor, ou de adoração. Eu me prostro diante de um Deus que é poderoso, que é maior. Eu reverencio esse Deus que é maior. Eu compreendo que Ele está acima da esfera humana. E eu, por ser humano, eu me coloco diante dele e digo, fale comigo, Senhor. Eu preciso da tua direção, eu preciso da tua voz. Eu preciso te ouvir. O salmista no Salmo 95, versículo 6 vai dizer o seguinte: ajoelhar é uma expressão, uma profunda atitude de reverência a Deus. Salmo 95, versículo 6. Então, meu querido, preste atenção numa coisa. Você quer viver algo novo, você quer recomeçar, você quer mudar a sua vida, você quer passar por esse momento difícil, se prostre diante de Deus. Mas entenda que se você vai estar ajoelhado, se você vai estar em pé, se você vai estar sentado, se você está de lado, eu não sei como é que você está. O importante é que a sua postura dignifique ao Deus ao qual você está orando, seja ela qual for. É isso que você precisa entender. Então, meu querido, preste atenção numa coisa. Paulo está dizendo o seguinte, vocês aprenderam tudo isso agora, sejam submissos ao que aprenderam e pratiquem isso. Mude a postura, sejam diferentes. Paulo está chamando a atenção o seguinte, reconheçam que vocês estão na presença do Senhor. E esse Senhor é o que tem maior autoridade. Então pratiquem isso, mude a atitude, façam diferente. Vão para a prática, saiam da teoria, como nos diz a palavra do Senhor. O prostrar-se é um ato de entrega e de emoção, ou uma entrega total, uma entrega emotiva. E nem sempre se expressa através do choro. O choro pode ser um ato de emoção, uma postura de emoção, mas ela tem que ser principalmente um ato de entrega ao Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 10, se você puder ler aí, Daniel 6, 10. Abra sua Bíblia aí em casa. Daniel 6, 10. Facinho de achar. Lá no Antigo Testamento, na metade do Antigo Testamento, você vai achar Daniel. O texto vai dizer o seguinte, que continuou de joelhos e 3 vezes por dia orava e dava graças diante do seu Deus. E lembre você sabe da Bíblia, conhece a Bíblia muito bem, que Daniel foi impedido de orar. E disse que se ele orasse, ele ia ser o quê?
punido. O que Daniel fazia? Ele abria a janela e 3 vezes por dia ele orava, dando graças a Deus para a vida dele, mesmo que ele tenha sido penalizado. E depois ele vai para a cova e ele vence a cova na dependência do Senhor. A virada de chave, meu irmão, ela acontece com um ato de prostração. E aqui no caso Paulo chama atenção num ato de postura de estar de joelhos. Ou seja, eu só saio do conhecimento para a vivência quando eu estou entregue totalmente ao Senhor, num ato de entrega submissa ao Senhor. Eu só me prostro ante Deus quando eu entendo que eu posso absorver as verdades do Senhor e colocá-las em prática. Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer o seguinte: nós recebemos toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Cristo venceu e governa tudo. E agora eu posso ter acesso a essa vitória. E o desafio é viver isso todos os dias. O desafio é viver isso na potência máxima, dizendo: Senhor, o Senhor me alcançou. Ainda no capítulo 1 de Efésios, que nós estamos lendo aqui e analisando esse texto, capítulo 1, versículos 15 a 23, vai dizer o seguinte, que Paulo faz ali uma chamada oração de habilitação. É assim que os teólogos vão definir esse contexto aqui. Efésios 1, de 15 a 23. Uma chamada oração de habilitação. Habilitação para que os crentes conheçam o poder do Senhor. Habilitação para que eles não só conheçam, mas pratiquem e utilizem esse poder. Habilitação para que eles entendam que agora, uma vez que eu conheço o poder, que eu não só conheça, mas pratique, que eu viva isso em todos os momentos. E a minha vida seja a reprodução desse poder que um dia me alcançou. E aí Deus vai usar a minha vida poderosamente. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 que nós lemos, Paulo nos chama a atenção para essa oração dos crentes, para essa postura dos crentes, respondendo uma disposição da soberania de Deus, experimentar isso, buscar o poder do Espírito Santo, meu querido, preste atenção nisso. Muitas vezes a gente está tão vazio de Deus, que eu não consigo falar para alguém porque eu estou vazio do que Deus é para mim e do que Ele pode ser na minha vida. Filipenses 1, versículos 9 a 10 diz o seguinte: Paulo orou para que o amor dos filipenses, e aí o texto vai dizer o seguinte: aumente a cada dia ainda mais no conhecimento real e em todo discernimento, para que eles, nos casos, os irmãos lá de Éfeso, fossem sinceros e irrepreensíveis no dia de Cristo Jesus, ou até o dia de Cristo. Ou seja, quando a gente se depara diante do Senhor, Deus fala assim: ó, show de bola, você conseguiu chegar até aqui, você se manteve íntegro. Eu me prostro diante do Senhor quando eu luto contra o meu homem interior, contra o homem interior. Romanos 7, versículos 22 a 23 vai chamar a atenção disso. Romanos 7, 22 a 23. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ou seja, a vida cristã, a prostração é um ato de luta contínua, constante com aquilo que nós somos dentro de nós. E Deus vai nos dando graça, misericórdia, nos abençoando, vai nos orientando, e a gente vai lutando a cada dia com o nosso homem interior, ou com aquilo que Paulo mesmo vai falar que é mal dentro de mim. Eu preciso acionar o termômetro da fé, o termômetro espiritual, para saber se eu estou crescendo ou decrescendo, se estou aprendendo e praticando, se eu estou vivendo aquilo que aprendi no dia a dia. Esse termômetro vai me dar essa base, essa orientação. Eu preciso crescer a cada dia. Você não pode dar 2 passos para frente e 3 para trás na vida cristã. Você pode até parar de vez em quando, porque a dor é muito grande, ou a luta é muito grande, mas você não pode retroceder. Eu não posso diminuir a frequência espiritual, porque senão eu aumento a frequência do pecado. Esse é o processo. Se eu diminuo a ação espiritual, se eu oro menos, se eu vivo mais voltado para mim, o pecado vai tomando conta, porque eu sou pecaminoso, eu sou perdido sem Jesus. Você é perdido sem Jesus. Efésios 3, 17 e 19, na sequência do texto que nós lemos, vai chamar a atenção pelo seguinte: estando arraigados e alicerçados em amor, pode ser capaz de compreender
com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ou seja, abundância de Deus, mais de Deus, entendendo o que Deus tem para nós e buscando mais o Senhor a cada dia. Você quer se prostrar, meu irmão? Você quer viver algo novo? Você quer experimentar algo de Deus? Você quer ter uma atitude de submissão, de humildade? Reconheça que você precisa do Senhor e busque a plenitude de Deus. E aí nós temos algumas doideiras no meio cristão. Nós temos várias linhas que entendem plenitude, como ser cheio do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, um monte de coisa que você possa colocar aí. Basicamente, o que Paulo está querendo chamar a atenção é o seguinte: aquela ideia do copo d'água que deve estar quase cheio. E cada vez eu coloco um pouquinho mais. E cada vez eu coloco um pouquinho mais. Cada vez eu busco mais. E aí não é porque eu tenho tal postura estética, porque eu falo assim, porque eu me posto assim, porque eu acho assim, não, porque eu tenho Deus no meu coração, o Espírito Santo age em mim, eu estou cheio dele, mesmo com as lutas que eu tenho, e eu busco essa plenitude, essa vida de dependência, de clamor, de prostração, de entrega, de submissão, de reconhecimento de quem Deus é, e aí eu sou fortalecido pelo Espírito Santo. Porque se eu não entender isso, eu vou ser talvez exteriormente cheio, mas o coração vazio. Eu preciso ser dominado pelo Espírito Santo. E eu só sou dominado pelo Espírito Santo quando a velha natureza está mais apagada e a nova natureza está mais acesa. Quando a velha natureza que está dentro de mim, que de vez em quando me rodeia, que traz uns pensamentos loucos, malucos dentro de mim, que me faz voltar para a velha vida, ela vai se apagando e eu vou me enchendo da nova vida, a vida transformada, que eu olho para Deus e falo: Senhor, o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Eu vivi no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos te viram. Usa a minha vida, Senhor. Eu sou dominado pelo Espírito Santo. E aí, meu irmão, o desafio é grande. Mas a vitória é muito maior do que o desafio. O desafio é gigantesco. Mas quando eu busco a Deus, quando eu dependo dEle, quando eu sou dominado pelo Espírito Santo, quando eu me prostro diante dEle, eu recomeço em várias áreas da minha vida, eu mudo minha postura, eu mudo a minha mente, eu mudo o meu coração. Eu deixo Deus tomar conta de mim. Eu sou menos eu e sou mais Deus. Eu sou menos a velha vida e sou mais a nova vida transformada pelo Senhor. E eu quero concluir lendo Efésios 3, 20 a 21. Nós já lemos, e eu vou mais uma vez ler com você, Efésios 3, 20 até o 21. Diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ou seja, meu querido, dá uma promessa para mim e para você, de que independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente da realidade, independente de como nós somos, independente de como nós éramos, nós podemos ser todo dia alcançados por essa graça, e em todas as gerações, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida vivificada, uma vida que agora reconhece o poderio do Senhor, e me prostro diante dele e falo: Senhor, muito obrigado, porque eu sou indigno de falar contigo. Eu não tenho capacidade humana, mas o Senhor me dá a liberdade de poder colocar meu coração diante do Senhor. E olha que o Senhor me conhece muito bem. Conhece ou não conhece, gente? Deus conhece quando a gente está lá naquele momento só, gente. Deus conhece quando nós estamos lá naquele ambiente, naquele momento onde não tem ninguém por perto. Deus conhece as minhas lutas, as minhas angústias, aquelas posturas que desagradam a Ele. Deus conhece tudo, o diagnóstico está completo, a ressonância é completa, Deus sabe de tudo. Então, Deus, que é infinito em misericórdia, que derrama a graça, que renova a graça a cada dia, me dá a oportunidade e a consciência de entender que Ele age em minha vida, não só agora, mas em todas as gerações que eu puder alcançar, o que eu puder abençoar. Paulo nos chama a atenção para a gente ser capacitado pelo Espírito Santo. E Paulo nos chama a atenção de que eu vou experimentar o novo, eu vou recomeçar, eu vou compreender quando eu me submeter inteiramente à vontade de
de Deus. O pessoal vai chegar aqui, o pessoal da música, nós vamos cantar. E eu queria desafiar você nessa manhã perguntando para Deus, eu tenho me prostrado diante do Senhor? Ah, pastor, eu vou na igreja e eu oro de joelhos, amém, glória a Deus por isso. Pastor, eu vou na igreja e quando eu oro eu levanto a mão, pastor. É até bonito de ver. Pastor, quando eu oro, eu fico lá reverentemente. Eu me lembro de uma senhorinha que eu trabalhava lá na igreja no Rio de Janeiro e ela era uma das irmãs que pertencia à idade de ouro. E ela dizia, pastor, toda noite que eu vou dormir, eu durmo composta. Eu falei, o que é composta, né? A galera que é mais nova aí, né? Vocês que são jovens, né? E eu fui entender que quer dizer que é um composta, Gabi. Você que é menina inteligente, deve saber o que é isso. E ela dizia o seguinte, falei, então me explica o que é composta. Ela falou assim, pastor, eu durmo arrumadinha. Por quê? Porque se eu morrer, eu já estou pronta para ir. Que beleza, né? Que beleza. Eu falei, então, mas explica melhor esse negócio, porque eu sou meio bobo, eu não entendo muito bem. Ele falou, pastor, presta atenção, vou ensinar o senhor. Eu falei, beleza, ensina aí. Então, quando eu vou dormir, pastor, eu coloco a minha melhor roupa. Porque se Jesus me chamar, eu estou prontinha, pastor. E morreu mesmo, está na glória com o Senhor. Eu não sei se estava com a melhor roupa. Percebe? Aí, né? Mas sabe o que eu achava interessante no coração daquela irmãzinha? A sinceridade do coração dela. Era bonito de ver. Eu saí do Rio de Janeiro em 2003. Ela já tinha lá os seus quase 90 anos. Faleceu acho que uns 4 anos depois, se eu não me engano. E eu vi naquela mulher um coração tão entregue a Deus que eu queria tomar café com ela toda semana. E na simplicidade dela, na humildade dela, ela me dizia verdades tão profundas do Evangelho. E talvez na incompreensão dela de achar que estar composta, como ela assim dizia, era um ato de reverência, mas eu entendo perfeitamente a partir da vida dela que aquilo era só um fator estético, exterior, porque o coração dela era de Jesus. Presta atenção numa coisa, meu querido, não é roupa que você veste, não. Aliás, se vista decentemente, por favor. Ajuda nós aí. Faz favor. Não seja irreverente, não seja indecente. Mas eu quero dizer para você o seguinte, tem muito mais do que isso. É o coração, é a vida, é o sentimento, é a emoção, é a compreensão de que Deus está contigo e não vai te deixar só, que está com você e vai te abençoar. Mas exige de você e espera de você uma postura de entrega total e submissão a Ele. Para que em nome de Jesus, quando a noite chegar, você tenha um encontro com o Deus da noite, com o Senhor da noite. Quando os dias obscuros chegarem, você saiba que existe um Deus que é o Senhor da vida, que é o Senhor de tudo, que é o dono da luz. Quando o dia estiver difícil, quando a angústia bater na sua porta, meu irmão, lembra-se do Senhor que é o dono da porta. Aliás, o filho dele é a própria porta. Quando as inverdades tomarem conta do seu coração, lembre da verdade que é Jesus. Quando você estiver num ambiente de luta, dificuldade, lembre-se do Senhor que é guerreiro, que é o Todo-Poderoso. Mas se prostre diante de Deus. Deus não usa um coração sujo. Deus não usa um coração dominado pelo pecado. Deus não quer um coração que faz o que age da maneira que quer. Deus quer um coração transformado em nome de Jesus. Eu quero cantar contigo e depois eu quero ainda orar com você nessa manhã. As cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões cheias de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando,
seguiremos. Somos a igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Amém, Senhor, amém. Presta atenção, meu irmão, olha para mim aqui, você está em casa. Deixa o café para lá agora. O arroz não vai queimar não, fica tranquilo. O feijão vai ficar show de bola para você almoçar. Paulo está chamando a atenção de mim e de você o seguinte: eu posso ter muito conhecimento, mas não ter Deus. E eu posso talvez esteticamente dizer que ter Deus, mas não conhecer a Deus. Paulo está dizendo para mim e para você que são dois pratos de uma mesma balança. Eu aprendo de Deus, eu busco o Senhor, eu vou para a escola, eu vou para a academia, eu aprendo, eu entendo isso, mas eu tenho que viver isso. Porque se eu ficar só na teoria, só na parte cognitiva, eu vivo aquém, eu estou manquitolando espiritualmente falando. Agora, se eu entendo que eu aprendi, que Deus me usou homens e mulheres para me abençoar, se eu entendo que Deus tem usado pessoas para me fazer crescer, eu vou mostrar para o Senhor: eu sou as mãos de Deus, eu sou os pés de Deus, eu sou boca de Deus, proclamando a salvação. É isso que acabamos de cantar. Meu irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Saia do banco da academia, saia da teoria, saia do cognitivo e vá para a prática. Abençoa pessoas, chora com pessoas, mostra para as pessoas que Jesus te ama, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você tem buscado ao Senhor, que você tem chorado, mas Deus tem ouvido o seu clamor. Porque Ele sabe do seu coração, Ele sabe da sua entrega, Ele sabe da sua submissão, Ele conhece o seu coração e Ele sabe das suas entranhas, Ele conhece as suas vísceras, Ele conhece você. E quando assim agimos, seremos boca de Deus, seremos os pés do Senhor, seremos as mãos que tocam os aflitos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã, para viver o novo e para recomeçar, nos prostrarmos diante do Senhor, nos prostrarmos diante do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
Nós reconhecemos que nada somos, nada temos, nada construímos, lugar nenhum poderemos chegar se agirmos por nós mesmos. Nós podemos ter muito, podemos construir muito, podemos chegar longe na dependência do Espírito Santo do Senhor. Ó Pai, alcance os meus irmãos lá nas suas casas, em nome de Jesus. Ó Pai, sacuda essa casa, Senhor, transforma essa casa, derrame o Teu Espírito nessa casa, Senhor, que a partir desse momento, nesse dia, no dia de hoje, haja um mover tão grande, tão espiritual nessa casa, que as pessoas queiram entrar aí quando puderem, evidentemente. Ah, Pai, em nome de Jesus, use esse homem como líder lá naquele trabalho, use essa mulher como professora, use essa mulher como vizinha, use esse irmão como vizinho, Senhor, em nome de Jesus. Que ele se prostre, que ele aprenda, mas que ele viva para a glória e honra do nome do Senhor. É assim que nós oramos, nesse nome todo poderoso, o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus.